Boa noite você que acompanha aqui o Edcast pelo canal Estudando Direito Brasil. Estamos aqui com um tema que foi assim super repercutido, né? Teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, na internet, na TV, que é a questão da rescisão contratual, da revisão contratual, que faz a gente lembrar o caso de um youtuber, de um influencer aí que está com essa problemática de rescindir o contrato. E a gente está aqui com o advogado Campelo Filho, que já eu vou falar sobre ele, mas mais uma vez, estamos aqui para poder falar. Colega, qual é a nossa máxima? Cobre consulta. É justo, é legal. O nosso código, a nossa norma ética prevê isso. E tem até um meme. Se até cartomante cobra consulta, por que o advogado não cobra? Então, você gastou tempo, gastou dinheiro, dedicação. Lembra lá o tempo que você ficou sem estar com a sua família, aproveitando seus momentos de lazer, para poder se capacitar e poder realizar essa consulta, que também é um serviço jurídico. Você merece ser remunerado por isso. Então, não tenha dúvida, né? O advogado tem que cobrar consulta, não é, professor? Ah, sem dúvida. Eu tenho que falar, professor, que eu estou aqui diante do advogado Campelo Filho, mas também que foi meu professor, né, na época de faculdade. Boa noite. Eu queria que você desse boa noite aqui, olhando para essa câmera, para os nossos... Boa noite. Um prazer estar aqui com você. É uma grande oportunidade para a gente tratar de tema tão importante que diz respeito aos contratos. O professor Campelo tem uma vasta história dentro da academia, já terminou o doutorado, não já? Já terminei meu doutorado, já fiz um pós-doutorado. E a academia é algo que sempre nos cativou, né? Uma paixão que a gente tem pela docência, pelo conhecimento, pelo saber, para a gente poder compartilhar também esse conhecimento, e isso a gente contribui para a melhoria da sociedade, né? Acho que a educação continuada do advogado, né? Porque você é docente, mas também é advogado militante. Sim, né? Também. Então, essa educação continuada é muito importante para o profissional de direito, não só para aquele que escolhe a docência, né? Sim. Fazer o doutorado, para você, ele torna como é que a gente vai falar? Um expert com mais conteúdo até para poder atuar nos tribunais. Né? Então, é sempre bom de trazer um advogado que tenha ocupado feito doutorado, feito mestrado, pós-doc, né? Para poder estimular também os nossos colegas advogados a continuarem. Sim, a gente o saber ele nunca se encerra, né? A gente sempre pode e deve ir buscar um conhecimento, aprender mais, nunca se esgota. Então, essa busca também nos traz oportunidades, né, no mercado de trabalho, de novos horizontes que se abrem. Então, de uma forma geral, a busca pelo conhecimento, ela traz muitas oportunidades também. Novos nichos, né? Novos nichos. Para poder adotar. E, inclusive, essa questão contratual. Nós estamos vivendo uma modernidade que os contratos têm que também estar acompanhando essa jogada, né, da modernidade. E todo mundo tem medo de fazer um contrato hoje em dia, com medo dessa história de que o contrato faz lei entre as partes, o contrato é imutável, a gente tem que cumprir o contrato até o final. É isso mesmo? Bom, o contrato ele já foi mais forte nesse sentido, né? Então, lá quando surgiu a teoria do contrato, a teoria contratual, no direito romano, então havia aqueles princípios liberais dos contratos, em que o pacta sunt servanda, né? O contrato deve ser cumprido. Então, o contrato foi assinado, faz lei entre as partes. Então, o princípio da autonomia da vontade. Então, se você é livre para contratar, as pessoas são livres para fazerem os contratos, mas a partir do momento em que celebram aquele contrato, obrigatoriamente tem que cumprir. E com a evolução dessa teoria, né, a evolução da própria sociedade, o direito ele tem que acompanhar essa evolução da sociedade, tem que ir se adequando à sociedade para ir regulando os novos vieses que surgem nas relações sociais. Então, o contrato também evoluiu, a teoria geral do contrato evoluiu. E aí, ao lado desse princípio de cumprir o contrato obrigatoriamente, nós temos outros princípios, os princípios agora ditos sociais dos contratos, que diminuíram, né, diminuíram um pouco essa força
essa rigidez. Essa rigidez de que o contrato tem que ser cumprido. O contrato tem que ser cumprido, sim, ele continua, mas há algumas exceções, há algumas questões que precisam ser observadas para que a parte não se sinta também numa prisão com a obrigatoriedade de cumprir um contrato que está lhe causando um grande mal. Como que eu vou cumprir um contrato que está me colocando numa situação de extrema desvantagem em relação à outra parte? Como é que eu vou cumprir um contrato que, se no momento em que eu celebrei era uma determinada condição, mas essa condição hoje ela está completamente diferente. Então não é mais aquela mesma condição de quando eu assinei o contrato. Isso lembra aquele tempo da alteração do dólar, né? Teve aquela... Sim. Antes tinha paridade do dólar com o real, a gente comprava as coisas no mercado internacional e R$1 era $1. E aí teve esse boom e esse equilíbrio foi quebrado, né? Que aí é um outro princípio, né? O princípio da equivalência material dos contratos, então, que vem inclusive trazido pelo novo Código Civil de 2002 já, não é novo código, mas de 2002. Já tem 20 anos. 20 anos. Então, os contratos, esse princípio estabelece que as prestações de cada uma das partes, as obrigações de cada uma das partes, elas têm que se manter mais ou menos idênticas àquelas que iniciaram no contrato. Então, se as condições são as mesmas, as prestações têm que ser as mesmas. Nós temos um exemplo agora muito recente com o período pandêmico. Então, a pandemia causou o fechamento de muitas empresas, causou... como é que as pessoas poderiam continuar cumprindo com determinadas obrigações com as suas empresas fechadas? Então, é justo obrigar essas pessoas a cumprirem efetivamente os seus contratos? Então, tudo isso deverá e pode ser analisado à luz da nossa legislação, né? Deverá ser analisado para se fazer uma revisão contratual ou mesmo uma rescisão, né? Rescindir o contrato. Campelo, e quando, por exemplo, na hora da contratação, a gente se encontra numa situação assim limítrofe e nos vemos obrigados a fazer este contrato, depois eu posso rever? Porque você falou aí da pandemia e eu recordei que muita gente foi para o empréstimo, né? Pegou empréstimo a juros altíssimos, porque precisava naquele momento, né? Era uma situação sui generis. E agora que passou aquele momento assim, terrível, né? Principalmente para os empresários, para as pessoas que dependiam dessas atividades financeiras, conseguiu se visualizar que esse contrato era muito prejudicial, porque lá você estava pedindo, né? Implorando. Isso aí pode também ser utilizado para poder modificar o contrato? Olha, tem um princípio contratual que é um princípio, na realidade, de todo o direito civil. É o princípio da boa-fé. Então, esse princípio da boa-fé, ele não pode ser ofendido em nenhum momento. Então, desde que não tenha uma má-fé por parte de quem está contratando, de que eu vou assumir aquela obrigação, ou eu vou pegar aquele compromisso já com a intenção de não cumprir, de não pagar. Então, isso vai precisar ser analisado. Então, se esse princípio da boa-fé ele estiver sendo respeitado pelas partes, eu posso rever esse contrato. Também, se esse contrato tiver cláusulas abusivas, juros abusivos, mesmo eu tendo assinado aquele contrato, eu posso rever aquelas cláusulas. Principalmente se nós estamos tratando de contratos de adesão, onde eu simplesmente não tenho a oportunidade de discutir aquelas cláusulas contratuais. Tipo os contratos de financiamento de imóvel. Contratos, né? De financiamento bancários, onde a instituição financeira ela lhe entrega um contrato com várias páginas e você, leigo, muitas vezes assina e nem adianta ler o contrato. Se você não concordar, você não vai ter o financiamento. Você vai perder o objeto por completo. Então você assina, você se submete àquele contrato. Este é um contrato de adesão. Então, nesse contrato de adesão, é possível mais facilmente ele ser revisto, porque você não teve a oportunidade de discutir as cláusulas e porque ali pode haver cláusula em que, inclusive, você esteja renunciando a um direito que você tinha.
O Código Civil ele traz um artigo que ele diz o seguinte: são nulas as cláusulas nos contratos de adesão em que o aderente renuncia antecipadamente a um direito. Então, se eu renunciei a um direito meu, e é muito comum a gente ver, por exemplo, no contrato de fiança. Então, você vai pegar um financiamento e o banco, a instituição financeira, exige um fiador. E aí você assina aí que como as famílias fiador. se acabam. Você assina como fiador. E existe no contrato de fiança, existe o benefício de ordem, em que eu estou sendo fiador de uma empresa ou de uma outra pessoa que eu estou fazendo prestando aquela fiança, e o banco ele ingressa na justiça e ele vai cobrar do fiador. Antes do devedor. Antes do devedor. Então, pelo benefício de ordem, o fiador pode exigir que primeiro sejam cobrados, primeiro se vá atrás dos bens do devedor. Até porque principal. Foi ele que se usufruiu daquele conteúdo material do contrato. Só o que as instituições financeiras fazem? Elas colocam a cláusula lá que diz assim, que você, fiador, renuncia ao benefício de ordem. Então, eu renuncio ao benefício de ordem. Quando eu renuncio ao benefício de ordem, eu estou dizendo que a instituição pode vir cobrar, se quiser, diretamente de mim, ao invés de ir cobrar do devedor principal, do beneficiário daquele contrato, daquele empréstimo. Essa cláusula, no meu modo de ver, ela é nula, porque o próprio Código Civil diz que são nulas as cláusulas em que o aderente renuncia antecipadamente a um direito seu, e você está renunciando antecipadamente ao direito do benefício de ordem. Mas o banco não pode alegar, por exemplo, você leu o contrato, você sabia disso aqui, não pode chegar e falar? Bom, e isso é muito alegado, né, pelas instituições financeiras nas suas defesas, nos processos judiciais, de que você leu, assinou porque quis. Então vem para aqueles princípios liberais lá do pacta sunt servanda, da liberdade de contratar. Então você assinou, você tem que cumprir aquele contrato. E os tribunais têm aceito assim? O banco falou que você assinou. Hoje, quando a gente vai financiar um carro, eles estão filmando a gente assinando o contrato. São contratos assinados à distância. Mas você tem visto que os tribunais têm aceito essa discussão quanto por exemplo, ao benefício de ordem do fiador? Olha, já há alguns anos atrás, como houve uma corrida muito grande para essas ações revisionais, alguns anos atrás, logo após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, então muitas pessoas correram para o Poder Judiciário para rever seus contratos. E o Poder Judiciário começou a rever e aceitar. Como isso se tornou algo que foi muito exagerado... Virou até... Tem uma piada do calote, né? O calote judicial. O pessoal entrava com a revisional e parava de pagar. Revisional e pronto. E não pagava, retirava o nome, conseguiam eliminar para retirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito e não pagava mais a instituição financeira. Então, os tribunais começaram a frear mais essas ações. E hoje os tribunais eles veem com mais parcimônia, né, com mais cautela, essa questão da revisão contratual. Inclusive, houve uma alteração recente no Código Civil, estabelecendo que a intervenção nos contratos ela deve se dar de forma mínima. Só no caso excepcional. Só em casos excepcionais é que pode haver uma intervenção nos contratos por parte do Poder Judiciário. Então, essa nova lei ela veio para tentar dar uma maior segurança jurídica também nas relações, porque com a possibilidade ampla de revisão, houve uma quebra dessa segurança jurídica, porque você contratava, não cumpria o contrato e ia pedir uma revisão contratual. Então, tanto o Poder Judiciário começou a limitar isso, a ser mais criterioso, quanto veio esta lei que estabeleceu essa alteração no Código Civil, lá no artigo 421, estabeleceu essa alteração, artigo 421-A, dizendo que a intervenção agora nos contratos ela deve ser mínima. Em último caso, eu penso que quem vai ingressar com ação de revisão tem que mostrar, em primeiro lugar, a boa-fé, de que não está com má fé. Segundo, ele deve mostrar as razões realmente efetivas que lhe dão o direito à revisão.
Se possível, até se nós estamos tratando, por exemplo, de juros abusivos, então eu tenho que já apresentar o cálculo. Eu tenho que já chegar e dizer, olha, eu estou pagando juros que estão sendo cobrados de uma forma e, na verdade, os juros deveriam ser de outra forma. E eu quero pagar, mas eu quero pagar esses juros que estão aqui. Essa ciência dessa nulidade, o contratante saber que está sendo lesado, que existe uma cláusula que é ilegal, nula, ela tem um prazo para a gente? Porque assinei o contrato, li o contrato e daqui a 6 meses praticando o contrato, eu vou lá atrás rever os termos. Tem uma questão de prazo? Não, a questão do prazo é só o prazo da prescrição normal para você rever o contrato. Os 5 anos do consumidor, 2 ou 3 anos exatamente, mas não há uma prescrição assim. Se eu assinei hoje o contrato, amanhã, se ele tiver cláusula abusiva, aquela cláusula, se ela for nula, eu posso alegar essa nulidade durante o período da prescrição. Pode ser, inclusive, no dia seguinte, a assinatura do contrato, se existe uma cláusula que é nula, se existe uma cláusula abusiva. Eu também posso pleitear a revisão não só em cláusulas abusivas, eu posso também pleitear uma revisão nessas situações que a gente falou no início, quando há um desequilíbrio durante a execução do contrato, como o exemplo da pandemia. A pandemia desequilibrou aquele contrato porque antes por exemplo, eu tinha um contrato de locação e era um comércio, era um negócio e eu tive que fechar o comércio. Como é que eu vou continuar pagando o aluguel? Então isso me autoriza a fazer uma revisão contratual, porque há a partir dali um desequilíbrio nas proporções. Então não é que eu vá deixar de pagar, mas eu preciso fazer uma análise, o judiciário precisa fazer uma análise sobre... Que a situação mudou. Que a situação mudou, essa é a expressão, a situação mudou. Então, se a situação ela não é idêntica durante a execução do contrato, se ela se alterou e por essa alteração ela tornou excessivamente onerosa para uma das partes cumprir aquela obrigação, ela pode, a partir desse momento, pleitear a revisão contratual. Está lá no artigo 317 do Código Civil. A gente vai poder... talvez até repactuar, não precisa só encerrar o contrato, né? Pode rever para continuar a questão dos aluguéis, por exemplo. Pode rever. O juiz está autorizado, nesse caso, pelo artigo 317, até a rever o valor daquela prestação para adequar aquela nova realidade. O juiz também pode rever a cláusula que prevê multa rescisória, as penalidades pelo descumprimento ou pela revisão do contrato? Se houver, o Código Civil também ele traz essa questão da multa. Quando se houver uma multa e essa multa ela se tornar ou ela for excessivamente onerosa, o juiz ele pode rever o valor daquela multa e diminuir o valor daquela multa de acordo com a obrigação. Há uma limitação no próprio código de que a multa ela não pode ser superior ao valor da obrigação principal. Então não pode ser 100%, 110% o valor da multa. Se eu contrato para financiar um apartamento de R$100 mil, eu não posso pegar e ter uma multa pelo encerramento do contrato de R$1 milhão. Seria isso? Não pode ter uma multa superior aos R$100 mil. E outra coisa, se eu já paguei 50% do contrato e estou devendo 50%, então, e a multa fixada ela foi uma multa de 100, então a multa ela deve ser proporcional ao restante do valor da obrigação que eu tenho que cumprir. Então é um outro aspecto importante a ser observado. Quando essa revisão ela prejudica os meus ganhos, como é que funciona essa questão da multa, da perdas e danos? O que é perdas e danos? Vamos explicar aqui para a galera que está assistindo a gente o que é perdas e danos. Bom, as perdas e danos elas correspondem a um prejuízo que a parte teve, que alguém teve, causado por outra pessoa. Então, se alguém me causou um determinado prejuízo, eu sofri uma perda financeira, né? O ganho é porque aquele prejuízo pode ser de uma outra forma. Eu deixei de ganhar alguma coisa. Se eu sou um taxista e alguém bate no meu carro porque invadiu um sinal vermelho, aquele meu carro ele vai ficar parado enquanto conserta, e eu, que sou taxista, vou deixar de trabalhar, porque eu só tinha aquele carro para trabalhar. Então, houve para mim uma perda
que é o valor que eu vou gastar para consertar o carro, e além disso, houve um prejuízo daquilo que eu não vou ganhar, que eu ganharia se estivesse com o meu carro, que é o chamado lucro cessante. Como é que eu comprovo isso? Como é que a pessoa quer falar pro outro, olha, eu estou deixando de receber por sua causa. Como é que eu vou comprovar esses valores, se são futuros? Se eu sou um taxista, eu tenho uma média do que eu recebo mensalmente. Eu pago imposto, então eu tenho uma declaração que isso facilmente pode comprovar. Então eu posso trazer elementos que comprovam os meus ganhos por um determinado período, por um mês. A minha média mensal de faturamento corresponde a X. Então, posso utilizar até o rendimento das maquinetas, né? Agora até os rendimentos, todo mundo tem maquineta. Os depósitos de Pix que são feitos, né? Então, de cartão de crédito. Então, eu posso comprovar de várias formas aquele meu rendimento mensal. E pelo período que eu ficar parado, eu posso ter, eu tive uma perda, é um lucro que eu deixei de ter, é um lucro cessante, e isso compõe as perdas e danos. Então, as perdas e danos, qualquer prejuízo causado a uma outra pessoa, ela pode se resumir, prejuízo financeiro, ela pode se resumir em perdas e danos. Certo. E, bom, trazendo isso para os contratos, né? Como é que a gente consegue visualizar? Eu preciso ter essa previsão contratual de que, encerrando o contrato, dando algum problema na execução desse contrato, eu posso cobrar perdas e danos? Ou não? Vem fontes da minha cabeça. Pronto. Posso fazer? Um aspecto importante que você coloca aí, a gente poderia ter falado logo desde o início. A primeira coisa, procurar um advogado. Claro. Para fazer um contrato. Cobrando consulta. O advogado vai lhe cobrar uma consulta. Você precisa cobrar, você precisa celebrar um contrato, e um advogado é a pessoa mais preparada para lhe orientar na elaboração do contrato. Às vezes a pessoa quer economizar e não contrata um advogado, vai fazer um contrato, às vezes faz um contrato verbal, ou às vezes faz um contrato lá mal redigido. Pelo WhatsApp também. Que não tem multa estabelecida. Umas convenções pelo WhatsApp. Que não tem a presunção que não tem o estabelecimento das perdas e danos. Porque aí vou para a pergunta sua. Então, a primeira coisa, as relações sociais hoje, elas são cada vez mais complexas. Elas exigem também que haja uma formalização nos negócios que são celebrados, porque são muitas as vertentes que podem se descortinarem na execução de um contrato. Então, procure um advogado. O advogado vai elaborar um contrato. Técnico, né? Um auxílio técnico. Você não vai construir uma casa você sozinho. Você precisa de um engenheiro, do arquiteto. Você vai construir um contrato, você vai precisar. Você precisa de um advogado. Do expert nisso. Então, nas perdas e danos, eu tenho que estipular no contrato uma multa pelo descumprimento contratual. Então, aquela multa, ela pode ser até 100% do valor da execução do contrato. Então, eu posso estipular uma multa, devo estipular uma multa para o caso de descumprimento contratual. E eu também devo estipular no meu contrato que, além da multa, eu tenho o direito de receber por perdas e danos. Se eu tiver tido algum prejuízo, a multa ela se torna uma punição para aquele que descumpriu o contrato. Ela não serve para me indenizar pelos prejuízos que eu tive. Ela é uma multa para forçar a pessoa a cumprir o contrato. Então, não se miscigena, não mistura com indenização. Não se mistura, ou não nesse aspecto que eu estou falando, ela não deve se misturar com a indenização pelas perdas e danos. Mas, para isso, tem que estar previsto no contrato. Eu tenho que dizer que, em caso de descumprimento contratual, além da multa que a parte que descumpriu vai ter que pagar, ela poderá ser obrigada a pagar perdas e danos se houver. Por que se houver? Porque às vezes a pessoa descumpre um contrato, mas não me causou nenhum prejuízo financeiro. Ou comprovável. Ou comprovável. Então eu vou cobrar só o quê? Só a multa. Que a multa já pune a pessoa pelo descumprimento dela. Teve um caso interessante. Uma pessoa, ela celebrou um contrato de permuta, né, onde ela morava numa casa, num condomínio, e não se adaptou, queria ir para um apartamento. E aí vendeu a casa.
vendeu a casa e estipulou uma multa contratual em caso de descumprimento contratual. Então a outra parte ficou pagando lá o apartamento. Quando terminasse, eles iriam permutar e pronto, né? Um iria morar na casa e o outro iria para o apartamento. O que acontece? A pessoa que comprou a casa e queria permutar, quando o apartamento ficou pronto, ela não queria mais ir para casa. Ela disse, não, a casa não, tá bem melhor. o apartamento é melhor, aquela casa fica distante, espertinho. Não vou me adequar, eu não vou mais. Ah, não vai? Então vai pagar a multa. Aí ela disse, tá bom, eu pago a multa. A multa era muito pequena. Porque o objeto já estava... Para o descumprimento da obrigação. Então, esse contrato não foi feito por advogado, eu presumo, porque o descumprimento da obrigação pela pessoa foi melhor para ela do que cumprir. Ela preferiu pagar a multa, já que não tinha previsão de prejuízo, não tinha previsão de perdas e danos. Ela simplesmente pagou a multa e ficou com o apartamento, e a outra parte ficou lá com a casa, tendo um prejuízo, inclusive psicológico, muito grande, que é um aspecto que é importante também se pensar, não é? Então, são várias vertentes que precisam ser analisadas. Essa multa também tem um caráter pedagógico, né? A gente tem medo de multa, a gente tem medo de pagar para descumprir, né? É a multa que vai punir, né? A multa ela serve tanto para punir aquele que descumpriu, e aí nesse caso obriga ele a refletir 2 vezes antes de descumprir o contrato, e aí ele diz logo, olha, se eu não pagar, se eu não cumprir, eu vou ter uma multa. Então essa multa ela serve pedagogicamente para a pessoa cumprir a obrigação. Eu sei que a gente está tratando aqui de revisão e rescisão, estamos até recebendo aqui as interações no chat ao vivo aí. Galera, continua mandando aí que a gente vai já responder as dúvidas de vocês. Mas, mesmo a gente tratando de revisão e de rescisão de contrato, eu posso exigir o cumprimento do contrato pela outra parte se eu não cumprir a minha? Aquela questão da exceção do contrato não exceção cumprido? do contrato não cumprido, né? Então eu só posso exigir o cumprimento da obrigação pela outra parte se eu cumprir a minha obrigação. Então, isso também está previsto no código. No código anterior, é um código muito antigo, de 1916, né? Então, outra realidade. Outra realidade, não havia essa previsão. Mas a doutrina, a jurisprudência, então os juristas já tratavam desse assunto e o Poder Judiciário já acatava. Com o novo código, com o Código de 2002, essa previsão ela já está explícita, né? Que é a exceção do contrato não cumprido. Eu não posso alegar o descumprimento da obrigação da outra parte se eu também não cumprir a minha. Então, essa exceção do contrato não cumprido está previsto no código e eu não posso alegar esse descumprimento. Se eu contrato uma empresa para construir a minha casa e ela não constrói, ela também não pode me cobrar o valor. Ela não pode cobrar o valor. Da mesma forma, você não pode querer que ela construa se você não paga. Não é? Então, essa é a chamada exceção do contrato não cumprido. E essa regrinha, ela serve justamente para que, se você cumpriu a sua parte na obrigação, você tem o direito de exigir que a outra parte cumpra a parte dela, né? Que ela cumpra a obrigação dela. Ou seja punida. Seja punida. Ela, é uma obrigação dela cumprir com o contrato, já que você cumpriu com a sua parte. Aí, se ela não cumprir, aí incide, a partir daí, a multa, que precisa ter a previsão dessa multa e o valor dessa multa tem que ser adequado com a realidade daquele contrato e a previsão ainda de perdas e danos. Às vezes eu contrato uma construtora para construir um determinado apartamento, uma casa, e a construtora diz que vai entregar no prazo de 10 meses. Passado 10 meses, essa construtora não entregou aquela casa. Então, a partir daí, você já tem direito de receber aluguel da construtora, porque você pode estar pagando aluguel. Criou a expectativa de morar. Você iria deixar de pagar aluguel para ir morar na sua casa que você pagou por ela, mas a construtora ainda não lhe entregou. Mas tudo isso tem que estar bem amarrado num contrato. Aí eu também posso deixar de pagar depois que ela não me entregou, então vou parar de pagar também? Bom, se a construtora não está cumprindo a parte dela, ela não pode exigir que eu cumpra com a minha parte. Certo. Isso aí é muito visível também nessa questão da pandemia que aconteceu. Materiais de construção ficaram escassos, tudo ficou muito mais caro. Teve muito problema nessa área. Ainda na questão da revisão, eu posso rever somente parte do contrato ou eu sempre preciso rever o contrato inteiro? Eu posso rever apenas aquilo que está distorcido dentro do contrato.
Então não precisa ser uma revisão do contrato integral, até porque isso poderia implicar na elaboração de um novo contrato. E aí o Poder Judiciário está impedido, ele não pode fazer um outro contrato, ele não pode substituir as partes na elaboração de um contrato. Então o Poder Judiciário ele vai servir para interpretar as regras contratuais, ele vai servir para ver a conformidade daquele contrato e para, eventualmente, rever alguma cláusula, adequando à realidade e para anular alguma cláusula, se for o caso. Essa questão da nulidade aqui, a gente tem até no chat aqui, a nossa colega perguntando qual seria... qual artigo que fala sobre a nulidade da cláusula em que a parte renuncia antecipadamente a um direito? Você falou, acho que era o 300 Não, esse artigo que vai tratar disso é o artigo 423. 423 do Código Civil vai tratar de que são nulas as cláusulas nos contratos de adesão em que o aderente renuncia antecipadamente a um direito seu. Quando a gente vai mexer com o Código Civil, a gente vê toda uma sistemática. Um artigo vai completando o outro e quando a gente vai se debruçar, eu particularmente adoro o direito civil, a gente vai se debruçar dentro do Código, a gente vê várias nuances. Mas, bom, não cabe revisão. Vamos para a rescisão. Quais motivos podem levar eu a rescindir esse contrato? Tem um capítulo, tem uma parte especial no Código Civil que se chama resolução do contrato por onerosidade excessiva. Então, uma coisa é a revisão contratual e essa revisão está prevista no artigo 317 do Código. Esse artigo 317 ele parece muito com o artigo 477 do Código Civil, que vai tratar 477, 478, que vai tratar da resolução do contrato por onerosidade excessiva. São duas questões diferentes. Eu vou revisar alguma cláusula, porque aquela cláusula ela se tornou excessivamente onerosa por uma questão, um evento imprevisível que ocorreu, por uma pandemia que ocorreu, por uma alta no dólar que ocorreu e que era impossível prever naquela época que foi celebrado o contrato, ou por algum outro fator imprevisível. O outro é a resolução do contrato por onerosidade excessiva. É quando aquele contrato ele se tornou de tal sorte excessivamente oneroso em que não é mais possível cumprir aquele contrato na forma que foi estabelecida. Então, também por eventos imprevisíveis, por eventos que não puderam ser previstos durante a elaboração daquele contrato. Nessa hipótese, o contrato ele pode ser rescindido integralmente pelo Poder Judiciário, quem vai aplicar a rescisão daquele contrato. Na maioria das vezes, essa questão da rescisão é mesmo definida pelo Poder Judiciário, né? As partes têm interesse tanto, assim, não tem muita aceitação da gente romper o lance contratual, né? O vínculo contratual. Vai mesmo para a Justiça. O ideal é que as partes pudessem negociar. Então, por isso que nada melhor do que você procurar também um advogado. Para o advogado dar essa orientação, tentar equacionar aquele problema, mostrar as dificuldades que seria ou os custos que iriam aumentar caso se tenha que socorrer do Poder Judiciário, para tentar se resolver amigavelmente. Essa é a melhor forma. Que tem um jargão popular, inclusive, mas dentro do mundo jurídico se diz bastante, que é melhor um contrato, ou melhor um mau acordo, né? Um acordo ruim do que uma boa briga. Não é isso? Então, isso vale nesses aspectos de se tentar uma negociação naqueles contratos entre as partes para evitar buscar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário já está abarrotado de processos, então vai haver uma demora maior. Então, nada melhor do que um advogado para explicar para aquelas partes e para tentar conciliar aquelas partes a resolverem aquele contrato sem a necessidade de um processo judicial. Campelo, uma das dúvidas também que chega muito para a gente é se o contrato for tido como nulo, né? A gente vai ter que encerrar o contrato e vai pagar multa? Se o contrato é nulo, a gente vai encerrar ele com os efeitos dele ou a gente vai voltar lá para o status quo? Esse jargão também, esse brocadinho, o status quo ante, né? A situação anterior da confecção do contrato. Bom, você está tratando de um tema aí que ele é
Ele está lá dentro da teoria geral, né, das obrigações, que se trata da questão da validade e da nulidade do negócio jurídico. Então, às vezes, a gente confunde o negócio nulo com o negócio válido. E é preciso a gente compreender que validade do negócio jurídico, ele não tem nada a ver com a nulidade do negócio jurídico. O negócio jurídico, ele pode ser... quer dizer, validade e eficácia. O negócio jurídico, ele pode ser válido, mas não ter eficácia nenhuma. Ou seja, não gerar efeitos. Então, o negócio válido, ele é válido, mas ele não gera efeitos entre as partes. Por exemplo, é um contrato que eu celebro e estipulo uma condição em que eu vou pagar uma determinada quantia para você se ocorrer um determinado evento. Então, aquele contrato ele é válido. Nós somos capazes, nós somos temos autonomia, né, para celebrar aquele contrato, e nós celebramos. Então, aquele contrato obedeceu às regras, então aquele contrato ele é válido, mas ele não gera efeito. Você não pode me cobrar aquele contrato, que eu cumpra aquela obrigação, porque ela está sob uma condição de que determinado evento aconteça. A gente brinca em sala de aula assim, eu vou lhe dar um presente se você se casar. Aí a pessoa não acha o amor da vida, não casa, eu não sou sua devedora, eu não vou nunca lhe dar esse presente. Não vai nunca dar o presente. Você celebrou um contrato válido, você prometeu uma determinada um presente, a outra parte aceitou que receberia aquele presente, então há uma contratação aí onde as duas partes contrataram, acordaram, uma de dar um presente, a outra de receber, né, aquela doação, e a doação é um contrato, mas estipularam que somente se a pessoa se casar. Então o contrato é válido, mas ineficaz. Do mesmo jeito, o contrato ele pode ser inválido, mas pode ser eficaz. Então, se um menor celebra um contrato com alguém de compra e venda, por exemplo, o menor celebra um contrato de compra e venda, e aquela pessoa, o adulto que celebrou, ele pagou e comprovou que pagou e que o menor foi beneficiário daquele pagamento. Aquele contrato ele é inválido, porque foi celebrado por um menor, por um incapaz. Mas se a outra parte comprovar que houve um proveito econômico por parte do menor, de que aquele menor foi beneficiário adequadamente daquele contrato, então ele teve eficácia. O contrato, ele mesmo inválido, ele tem eficácia. Aí ele vai continuar. Então, assim, quando eu pego e nulifico um contrato, né, eu vou voltar lá para o comecinho. Se eu vou rescindir o contrato, é porque a pessoa deu causa para a gente não executar o contrato, não finalizar o contrato. Seria assim? Se a pessoa... vamos colocar duas hipóteses. A primeira, eu vou rescindir um contrato porque a outra parte descumpriu. Ela não cumpriu o contrato. 3 hipóteses. A primeira, vou rescindir porque houve um descumprimento do contrato. Eu vou rescindir, vou cobrar multa e vou cobrar perdas e danos. Se prevista no contrato. Se prevista no contrato. Eu vou rescindir, uma segunda hipótese, no caso de aquele contrato se tornou excessivamente oneroso, onde não tem mais como uma das partes cumprir aquela obrigação que ele se obrigou, porque se tornou excessivamente onerosa para ela. Eu fechei o meu estabelecimento comercial, não tem mais como eu pagar aquele aluguel por conta de uma pandemia que ocorreu, que ninguém podia prever, enfim, então eu posso rescindir também o contrato nessa hipótese. E uma terceira hipótese é a questão de o contrato ter alguma nulidade. Então, se o contrato traz alguma nulidade, alguma obrigação que seja nula e está estipulada dentro daquele contrato, um contrato, eu posso rescindir aquela cláusula, não é isso? Que trouxe a nulidade, e dependendo de que cláusula seja essa, o contrato como um todo vai ser rescindido. Se eu tenho um contrato que só tem previsão de multa para um dos lados, eu posso simplesmente nulificar somente essa cláusula e continuar com o contrato? Se a previsão... esse foi o bafafá dessa semana com a questão lá do influencer, que tinha uma multa de mais de 5 milhões somente se o influencer saísse do contrato, né? Então, eu posso nulificar somente essa cláusula e o contrato continuar?
É uma questão que é bem interessante e vai ser muito, muito discutida ainda. Eu entendo que as cláusulas contratuais elas devem estabelecer obrigações recíprocas, e é assim que é o conceito natural do contrato. São obrigações recíprocas, cada um tem uma obrigação, as partes têm obrigações a cumprir. Não é isso? Então, a partir do momento que eu estipulo uma multa de descumprimento apenas para uma das partes, sem estipular uma multa de descumprimento para outra, eu posso, talvez, não rescindir o contrato, mas estender a interpretação daquela multa para ambas as partes. Então, pode ser revista. Ela pode ser revista para, numa interpretação. O juiz pode determinar numa interpretação daquela cláusula que, na verdade, ela não se aplica apenas a uma das partes, mas sim ela se aplica a ambas as partes contratuais. Anular aquela cláusula, talvez ele não vai poder anular, porque as partes assinaram e acordaram naquela cláusula que existia uma penalidade. Que existia uma penalidade. Pode ter havido um erro material, porque ao invés de eu colocar aqui as partes que descumprirem, qualquer uma das partes que descumprirem, ao invés de colocar qualquer uma das partes, eu coloquei que a parte A que descumprir vai pagar uma multa X. Então, pode haver uma interpretação dessa cláusula favorável à outra parte, principalmente se essa outra parte não foi ela quem redigiu o contrato. Se for novamente adesão. Se for novamente adesão. Então, ela não teve a oportunidade de discutir, aí o juiz vai poder analisar também a compreensão daquela parte, né? Se ela tem um entendimento, se ela estava consciente do que aquela cláusula significava. Então, isso aí também pode ser objeto de análise por parte do Poder Judiciário. E aquela questão do direito de arrependimento também seria uma motivação para a revisão do contrato? Estou arrependida de ter feito um financiamento que a prestação ficou R$ 1.200. Eu quero rever o contrato para diminuir. Normalmente, nesses contratos, tem que ver se tem alguma cláusula que permite o arrependimento. Então, você pode celebrar um contrato e é comum a gente colocar no contrato uma cláusula. Este contrato ele é irretratável, irrenunciável. Então, eu estou estabelecendo ali que não pode haver o arrependimento, que as partes obrigatoriamente vão ter que cumprir aquele contrato. Ou eu posso estipular uma cláusula fixando o valor de uma multa em caso de arrependimento, que foi o exemplo do aluguel que eu dei aqui, da permuta lá do aluguel do apartamento com a casa, que ali havia uma cláusula de arrependimento. A multa era um arrependimento. Olha, se eu não entregar a casa, eu vou lhe pagar uma multa de X. E aí a pessoa optou por exercer esse direito de arrependimento e pagar. Então, se eu não quero que haja essa possibilidade de arrependimento, eu estipulo que aquele contrato ele é irrenunciável e ele é irretratável. A gente vê aí, então, que a matéria de contratos ela vai se adaptando às realidades atuais, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e os contratos, ele é um tema muito vasto. Tanto é como a engenhosidade humana é capaz de cada vez criar novos modelos contratuais, o Código Civil também é muito sábio, que ele diz que mesmo que as partes podem celebrar contratos atípicos, contratos não previstos. O Código Civil não prevê todos os tipos de contratos, porque amanhã o homem pode gerar um novo modelo de contrato, um novo tipo de contrato, e isso vai ser válido. Imagine lá em 2002, não existia Pix, né? E hoje a gente tem essa ferramenta super atual e prevê um pagamento, a remuneração daquele contrato através de Pix. Através de Pix, sim. E várias outras formas de celebração de novos modelos contratuais. Então, hoje em dia, você pode criar um contrato, dar um nome para esse contrato que não esteja previsto ainda no Código Civil, e esse contrato ele vai ser válido, vai ser eficaz se obedecer ali as regras de validade do contrato, objeto lícito, forma prescrita ou não proibida por lei. Então, e o agente capaz. Então, se esse contrato ele é válido, o nome do contrato não vai importar. O que vai importar são as cláusulas ali de validade do contrato e aquilo que foi estipulado pelas partes. Essa parte contratual que é algo que causa muita dúvida, né? Acho que o contrato em si, a vida, a gente faz contratos de todas as formas, né? O contrato em si tem que ser formulado, as pessoas têm que se acercar dessa segurança jurídica, né? Sim, e eu diria que os contratos, eles
eles são algo muito importante dentro da sociedade, porque a sociedade não vive sem contratos. Os contratos, eles estão no nosso dia a dia, às vezes nas coisas mais simples. Às vezes alguém que vai olhar o seu carro, quando você desce e alguém pede para ficar olhando o seu carro, faz só assim e você responde assim, seja um contrato tácito ali, de certa forma ficou firmado. Que você vai pagar alguma coisa. Você vai pagar alguma coisa. Né? Então, os contratos, estou falando de uma coisa muito simples, muito básica, até questões extremamente complexas, elas podem ser elaboradas através de contratos. E tem uma coisa que nós não falamos, é a função social dos contratos. Os contratos, eles têm uma função social importante dentro da sociedade. Os contratos, eles não são mais restritos unicamente às partes. Quando um contrato ele é descumprido, isso pode afetar uma cadeia e isso afeta inúmeras pessoas. Podem estar sendo afetadas por aquele contrato que foi descumprido. O contrato faz com que a riqueza circule, faz com que as pessoas se interrelacionem, faz com que o desenvolvimento ocorra na sociedade, o desenvolvimento econômico, financeiro de uma sociedade passa pelos contratos. É muito assunto, né? Muito assunto. E terminou que o tempo passou rapidinho e a gente está aqui nessa parte final do Edcast. Hoje foi um assunto super interessante. Eu tenho certeza que ainda vai vir muitas interações com a gente, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Mas eu vou pedir para você, Campelo, agora se despedir, olhando para essa câmera, dando aí sua rede social para quem quiser também estar conversando com vocês sobre esse tema e outros muitos mais. Maravilha. Eu agradeço imensamente pelo convite, não é? Gostei demais de participar aqui dessa oportunidade de tratar de contratos, que é um tema assim, que sempre me apaixonou bastante. E você pode acessar lá o Campelo Filho ADV, me seguir, me marcar também nas suas redes sociais para que eu lhe siga também. Você pode, dentro das minhas redes sociais, no meu canal do YouTube também, o Campelo Filho, você vai encontrar alguns vídeos que eu tenho feito. Inclusive, recentemente eu gravei uns 2 vídeos tratando dos princípios sociais dos contratos e dos princípios liberais dos contratos e da função social do contrato também. Então, coincidentemente, recentemente eu publiquei 3 vídeos tratando dessa temática. Pois bem. É uma sumidade, é uma pessoa que sabe do assunto. É muito bom a gente tratar, né? Veja só, a importância de você consultar um advogado especialista, né? Então, eu vou agora te agradecer por você ter seguido a gente lá no Instagram. A gente tem observado que tem muita gente que está entrando no Instagram. Então, você que está lá no nosso Instagram, também se inscreve no canal. Tá vendo aí essa tarjeta vermelhinha? Inscreva-se no canal, ativa as notificações para quando cada vídeo começar, você já ser notificado pelo celular, no computador, na mídia que você utilizar. E logo nós vamos ter novos vídeos, novas interações. E eu espero você lá no Instagram, @Estudando Direito Brasil, e aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.